O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao 23º domingo do tempo comum e, ao que compreendemos, estamos sendo inseridos como discípulos e discípulas na seara, no campo da caridade, da vida fraterna. Caridade que também pode ser traduzido como amor. Quem ama, cuida, zela, preserva. Quem ama, busca a reconciliação, perdoa. Quem ama, tem paciência. Quem ama, guarda. Quem ama, releva. Quem ama, busca o aperfeiçoamento. E, obviamente, que esse aperfeiçoamento se dá pela via da correção fraterna. Esse texto, justamente num domingo, quando a maioria dos cristãos acorrem para o templo para celebrar a liturgia, é de fundamental importância, porque esse texto deveria ser lido sempre, em todas as nossas assembleias. Por quê? Porque, sobretudo nos tempos atuais, onde a fala entre pessoas tomou proporções que não se podem medir, é preciso sempre compreender que nós somos regidos pela caridade fraterna. Essa fala, essa correção ou essa informação ganhou contornos incontáveis por conta do universo da internet. Se há 20, 30 anos, numa vizinhança, uma fofoca corria solto, hoje, por conta da internet, isso se alastra, se espalha tão vertiginosamente, tão rapidamente, que nós não temos como mais contornar os efeitos daquilo que nós realizamos. Se antes já era difícil contornar, ou até mesmo difícil mesmo, ou impossível de se reverter, sobretudo no que toca à moral do outro, muito menos hoje. Por conta, justamente, repito, deste universo chamado internet. E aí, a palavra de Deus é muito clara, é nosso Senhor quem nos fala, que é preciso que nós tenhamos em mente e no coração esses passos da chamada correção fraterna. Por quê? Porque vai nos ajudar, sobretudo, a entender que nós não podemos repetir o que vez ou outra ouvimos. Eu sou sincero, falo mesmo e dou a quem doer, eu quero mesmo é viver a verdade. Será que de fato a verdade está sendo vivida ou está sendo utilizada para escamotear, para encobrir nossa falta de caridade, para encobrir nosso espírito de fofoca, para encobrir nosso espírito de divisão e de separação? E aí nosso Senhor, repito, quem nos oferece isso é nosso Senhor. Ele então dá 3 passos. Primeiro, diz Jesus aos seus discípulos:
Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. O primeiro passo é sempre no tete a tete, vis-a-vis, entre mim e a pessoa que me magoou, que fez alguma coisa errada. Às vezes nem fez errado a mim, mas na comunidade eu, por estar próximo, por querer viver a verdade, eu vou até aquela pessoa na caridade e chamo: meu irmão, minha irmã, reflita o que você está fazendo. Só estamos nós dois, vamos aqui, tenha em mente. Pois bem, esse é um ato de profunda caridade, o primeiro momento. Só que exige maturidade de quem chama a pessoa e maturidade de quem é chamado. E muitas vezes nem é maduro quem chama, nem é maduro quem recebe o chamado. Se a pessoa ouvir, se a pessoa ficar atenta, aquela pessoa vai ser conquistada pelo seu ato de caridade e por sua discrição. Mas se a pessoa não ouvir, olha o que diz o Nosso Senhor, o segundo passo, é você e outras duas pessoas são chamadas para que essa questão seja decidida com 2 ou 3 testemunhas. Interessante que esse é o princípio também na lei civil. Também no mundo civil faz-se necessário ter no mínimo 2 testemunhas sobre tal situação. E com essas 2 ou 3 testemunhas, chamar a pessoa, corrigir essa pessoa, apontar a situação que ela está vivenciando. Se ela não ouvir, se não vos der ouvido, dize-o à igreja. E aí que está, é muito interessante, porque dizer à igreja não significa dizer para todo mundo, não. O texto vai deixar bem claro mais abaixo que a igreja são os bispos, sucessores dos apóstolos. Numa assembleia reunida, ela é a igreja, somos membros da igreja, mas no campo da correção são os pastores que devem ser chamados e dizer: fulano ou beltrano ou cicrano fez isso, isso e isso e precisa ser corrigido. E é a igreja, os pastores que deverão ir àquela pessoa e corrigi-la. Se isso não acontecer, o que devemos fazer? O silêncio caritativo e rezar. Fizemos o que devíamos ter feito. E agora confiar em Deus. E quem nos ajuda a entender isso é a profecia de Ezequiel. É Deus quem manda que nós corrijamos o outro, e se nós não corrigirmos e o outro se perder, seremos nós que fomos enviados que iremos prestar contas daquele irmão que não foi corrigido. Contudo, se mesmo eu tendo corrigido aquele irmão e aquele irmão insistir e cair e morrer e se perder, não serei eu a ser condenado, porque eu fiz a minha parte. Então, no texto do Evangelho, é preciso que nós tenhamos compreensão que dizer à igreja não é falar para todo mundo, não. Ah, mas eu não falei para todo mundo, eu só falei para uma pessoa. E justo aquela pessoa que se chama internet. Justo aquela pessoa que espalha tudo em questões de segundo. E fica dizendo assim: alguém me diz, mas não sei se é verdade, e a coisa vai se espalhando. E a boa fama a que todos nós temos direito se perde. E isso vai cristalizando em nós, porque nós pré-julgamos os outros, nós temos preconceitos com relação ao outro, e isso muitas vezes ou sempre entrava a nossa conversão. Nesse sentido é que Jesus insiste dizendo, se a pessoa então não ouvir a igreja, ou seja, os pastores, que pelos pastores seja a ele dado anátema, seja ele considerado um pagão, ou um pecador público, alguém fora da comunhão. E aí Jesus diz: tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, tudo o que desligares na terra será desligado no céu. E aí Jesus termina falando algo que muitas vezes nós passamos desapercebido, e é o princípio das novenas e das orações em comum. Eu não estou falando das correntes, isso não é próprio da fé. Estou falando de uma intenção comum, onde todos se reúnem e juntos, num só coração, numa só alma, pulsamos por aquele pedido. Diz lá:
De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. É a beleza da fé comunitária. Quem me acompanha no programa Razões da Fé, em nosso canal no YouTube, vai ver no nosso próximo encontro, que justamente eu vou enfatizar, a fé da igreja não é uma fé individualista, não é uma fé sectária, é uma fé comunitária. O meu eu creio está inserido no nós cremos. Nós cremos como tantos outros creram, a partir do anúncio de Cristo, a partir da transmissão dos apóstolos, e até hoje, em comunhão com o Santo Padre e os bispos em comunhão com ele, o nosso crer está sempre inserido no campo do nós cremos. E aí, meus irmãos e irmãs, por mais que nós façamos experiências pessoais com Deus, e podemos fazer, é legítimo, essa minha experiência pessoal será sempre para enriquecer a minha comunidade de fé. E aí Jesus termina, pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei aí no meio deles. É a nossa fé. Ele está no meio de nós. Nos ouve quando estamos sozinhos? Sim. Nos atende? Também. Mas é muito mais significativo quando estamos reunidos. É muito mais evangélico quando estamos juntos celebrando a fé. E aí São Paulo faz aqui o arremate. Que ninguém fique devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. Pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. Ao que tudo indica, São Paulo teve acesso àquilo que Jesus ofereceu aos apóstolos com os quais ele conviveu. Quando ele traduz, quando ele faz compreender que toda a lei se resume no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. São Paulo deve ter bebido de algum dos apóstolos e diz mais, sobre os mandamentos. Não adianta cumprir os mandamentos e não amar. O que adianta eu não atravessar um sinal vermelho, porque assim manda a lei dos homens, e xingo o irmão, não sou caridoso? Não adianta eu não trair minha esposa ou meu esposo e ser violento com meus filhos, ou com ele ou com ela, ou ser irascível diante das situações do mundo? Não adianta não querer cobiçar nada dos outros e eu, por enquanto, não ter a graça da partilha para os irmãos e irmãs? Pois bem, o amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Isso quem diz também é São João da Cruz. No entardecer da vida, seremos julgados pelo amor. Fomos em tantas missas, que bom, é nosso dever. Devolvemos o dízimo, que bom, é nosso dever. Ajudamos, é nosso dever. Mas no fundo, Nosso Senhor vai perguntar a mim e aos senhores e senhoras: o quanto que você amou? Quanto que você se empenhou para amar o outro com as luzes e sombras do outro? E aí este Salmo 94, que nós rezamos todas as manhãs, nos dá a dica, e aqui termino. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. É quando o nosso coração fecha que nós então desconfiamos do amor de Deus. E quando desconfiamos do amor de Deus, o mal entra em nós e destrói a nossa vida espiritual. E nós ficamos muito mais ligados à lei do que ao amor. E quem é o amor? Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.